É veterano. Conta aí como foi. Por que diferente? Que bom, salve de palmas pro Caio. Esses caras, vocês começaram a namorar no retiro? Não? Para quem não sabe, eles são os pais da Débora. Então, ele que fez a nossa capelinha, desculpa. Nós viemos servir, né? A nossa participação foi servindo bolacha, café para os jovens, mas o que a gente pôde sentir participar, né? Foi um envolvimento muito grande dos jovens que participaram. Eu senti que eles gostaram, né? À noite tem um... não pode falar. Teve vários momentos assim que eles se encontraram mesmo com Jesus. Isso foi importante. Boa noite. A gente sempre ajuda, a gente é sempre voluntário aqui na paróquia. E eu acho que o Guilherme e o Ivan vão fazer esse convite para vocês. Estou fazendo agora. Eu peguei o celular para fazer. Porque assim, para o velhinho e para a velhinha já é cansativo. A gente... São 2 dias, né? São 2 dias seguidos, são várias horas de voluntário, mas é uma coisa que transforma os jovens e transforma muito a gente. A gente aprende muito com eles e é um momento assim único, sabe? Eu acho que vocês vão ter essa experiência com as pastorais, com a igreja, com o padre, com eles, com a nossa festa que está chegando. Tivemos reunião ontem. Já vai. E vai vir um convite aí, a Karina vai falar com vocês. Presentão para nós. Né? Mas é muito bom, sabe? A gente está há vários anos nisso e a gente não se cansa de ajudar e se colocar à disposição de Deus. São momentos muito agradáveis, realmente. Revigora a gente, fisicamente a gente fica zerado, dolorido, dorflex. Mas é muito bom. Amém, valeu, obrigado por ter Mandei aí no grupo para todo mundo um convite. Nós vamos ter um luau dos jovens nesse sábado, 16h30. Mas é aberto para todo mundo. Quando fala aberto para todo mundo, eu mandei para todo mundo. Então, o luau dos jovens vai começar com a missa. Depois tem uma experiência aqui bem bacana com a comunidade Colo de Deus, que vem cantar para nós. Vamos ficar de pé para começar com uma oração? Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Boa noite. Boa noite. Podemos sentar, gente. Vou começar a noite hoje lembrando novas. Ai, que bom! Quem são os novatos de hoje? Levantem as mãos, por favor. Olha, eu tenho uma notícia para vocês. Vocês vão ter que ver as aulas no YouTube que já passaram e fazer uma provinha e entregar para a professora Karina. Sério, não é brincadeira. Tá? Porque olha, a gente já passou por grande parte do credo, estamos quase terminando o credo. A
gente hoje vai falar creio no Espírito Santo, que estava no final. E nós já fizemos as 2 últimas aulas que foram bem densas, que foram as aulas dos 10 mandamentos, né? E agora nós vamos terminar o credo nas próximas semanas, depois já vamos para a reta final, que são os 7 sacramentos. Tá bom? Então tem bastante conteúdo que já foi passado e é muito importante que vocês vejam lá no YouTube. Beleza? Se tiver dúvida onde é o canal, procura aqui com a carinha de controle, por favor. Nós já passamos. Beleza. De casar, porque os dois vão casar, você vai casar. Ah, que bom, vocês vão se casar, parabéns. No final do ano, eu vou passar você. Gente, sejam muito bem-vindos, viu? Se vocês precisarem de ajuda com os conteúdos que passaram, entre em contato com a gente, chama no privado, né? Qualquer um de nós, qualquer um da equipe, a gente vai ter o maior prazer em ajudar vocês a recuperar, ok? Bem, então vamos lá. Vamos recapitular um pouco, não vou contar a história toda até hoje, porque é muita coisa, né? Como o Guilherme acabou de falar. Mas o que é importante a gente lembrar? Deus nos criou a sua imagem e semelhança e deu a Adão uma graça santificante. Adão estava ali em união com ele, não é isso? Né? Via ele, vivia com ele, intimidade com ele. E aí, pelo pecado original, o Adão perdeu essa graça. Ele perdeu a graça para si e para toda a descendência. Quem é a descendência? Nós, né? Perdemos. Então, por isso, nós nascemos com o pecado original, que é aquele pecado que nos faz fazer o mal que a gente não quer e não o bem que a gente quer, como dizia São Paulo, não é isso? Tem aquela palavrinha difícil, uma concupiscência. O que é concupiscência? Essa tentaçãozinha de fazer o que é errado, de fazer o que não presta, o que não vale a pena. A gente tem essa tendência, é esse germe adâmico, a gente chama esse pecado original de germe adâmico. É como se tivesse um vírusinho. Né? E aí eu falo com o meu filho que ele fala assim, é o anjo mau e o anjo bom, né? E a gente fica conversando, às vezes, ele, mas o bem que tem que ganhar, Dani, o bem que tem que ganhar. E quem que ganha? Aquele que você dá comida, aquele que se alimenta, né? Então o cachorro que você não alimenta, ele vai morrer, é assim que é a nossa vida. Mas, e aí a humanidade cometeu vários erros, e Deus fazia alianças, e Jesus veio. E pela morte de Jesus, ele recupera, ele restaura essa união com Deus para nós, né? Precisou o próprio Deus vir para se encontrar na mesma pessoa, Deus e o homem, né? Porque ele é homem, ele é Deus. E aí, pelo sacrifício dele, ele recupera essa graça para a gente. Olha que interessante, Adão era a semelhança de Deus, não só fisicamente, mas ele estava presente 100% na graça. Acontece que ele continuou semelhante a Deus na pessoa física, na imagem. Na imagem, ele continuou na imagem, né? Exatamente, mas perdeu essa conexão com a graça. O que Jesus fez? Ele, que é 100% a graça, conectado com a graça, ele fez o caminho contrário. Ele veio ser a imagem do homem, para ser o Cordeiro Santo imolado. E aí a sua paixão e ressurreição resgataram para nós a conexão com o Senhor. Ele nos trouxe a paternidade de Deus Pai. E Ele nos trouxe a porta aberta para a vida eterna. E como que nós recebemos essa graça que Jesus restaurou para nós, né? Nós recebemos pelo batismo em Jesus Cristo. Então, quem aqui vai ser batizado até o final do ano? Levanta a mão. Olha que só vocês dois por enquanto. Olha, tem muita gente batizada aqui já. Ah, tem mais. Está todo mundo tímido. Enfim, olha que coisa maravilhosa, gente. É no batismo em Jesus Cristo que a gente recebe essa graça novamente, ok? E a gente recebe pelo Espírito Santo. Vivian, quem é o Espírito Santo, então? Hoje a gente vai falar do Espírito Santo. Só fazendo uma pausa aqui, olha só. Vamos lá. A gente falou creio, a primeira palestra de todas foi creio. Só a palavra creio. Depois creio em Deus. Depois creio em Deus Pai. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, único Filho de nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Tudo isso a gente viu, inclusive, no tempo de Quaresma e Páscoa. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos.
creio no Espírito Santo. Essa é a palestra de hoje. Está dando para entender? Então, quando chegar nessa parte do credo, creio no Espírito Santo, essa é a palestra de hoje. Quem é o Espírito Santo, filho? O Espírito Santo, ele é o amor entre o Pai e o Filho. O Pai e o Filho, Deus é um, não é? Ele é 3 pessoas, mas ele é um só Deus. Então não dá para falar, agora vai o Pai, agora vai o Filho, agora vai... Não existe isso. É um só, né? Mas a gente percebe, né, na criação, a figura de Deus Pai. A gente apropria, né, a Deus Pai a criação, a redenção a Deus Filho e a santificação, o Espírito Santo. O Espírito Santo é como se fossem 2 vulcões, Deus Pai e Deus Filho, que comunicam. É lava que chama aquilo? Lava. Eu sempre erro, tá vendo? Ainda bem que eu tenho um marido que me explica. Então, comunica a lava, é uma só, né? Como se fosse uma só que comunica entre eles. Tem uma palavrinha difícil que a gente aprende na catequese, chama pericorese. O que é pericorese? Pericorese é um termo que fala que onde está uma pessoa da Santíssima Trindade estão todas. Então, inclusive a palavra pessoa, como eu já ensinei para vocês lá na palestra de Santíssima Trindade, foi uma palavra criada pela Igreja Católica. Antes era o povo, não tinha essa individualidade. Pessoa foi criada, essa palavra foi criada para exprimir as 3 pessoas da Santíssima Trindade, justamente para dar a dignidade, justamente essa mesma dignidade que nós assumimos como pessoa que nós somos. E nós também somos trinitários, nós temos corpo físico, espiritual e emocional. Então, onde estava lá Deus Pai criando o mundo, o que fala? Lá em João, o verbo de Deus estava lá, e o que fala lá em Gênesis? O Espírito pairava sobre as águas. Então, estavam os 3. Na hora que vai fazer o homem, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Façamos por quê? Porque é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então a gente está falando do Espírito Santo, mas a Trindade está sempre presente. O Espírito Santo é o que vai mover o nosso coração, é o que vai mover as graças que Deus nos dá na nossa vida. Por isso que a gente pede tanto pelo Espírito Santo. Por isso que depois de Pentecostes, a história da igreja recomeça, né? Não vou falar que ela começa, eu vou falar que ela recomeça, né? Por isso, porque é o Espírito Santo que vem e move, ele está em nós, é Ele que move a graça dentro de nós. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, a não ser que seja pela ação do Espírito Santo. Por isso que muitas vezes, inclusive em oração de exorcismo, o padre exorcista fala, proclama Jesus como Senhor, proclama Jesus como Senhor, porque só com a presença do Espírito Santo a pessoa consegue proclamar isso. E olha só que interessante, a pedagogia divina. Olha só, a gente está lá no Antigo Testamento. O Antigo Testamento são os livros que falam de Deus Pai e vão prenunciando através dos profetas Jesus, que é o Filho, que está vindo. Concorda comigo? Então lá Isaías fala do cordeiro imolado que não abriu a boca. Tudo isso é prenúncio de Jesus. E depois no Novo Testamento é Jesus que vai falando e prenunciando a vida do Espírito Santo. Está dando para entender? Então no Antigo Testamento é o Pai falando na sarça ardente, falando através dos profetas e prenunciando o Filho. No Novo Testamento é o Filho falando e prenunciando o Espírito Santo, que vem sobre os apóstolos de maneira definitiva em Pentecostes. Porque lá no Antigo Testamento ele vinha e era tirado do profeta. Ele vinha, o profeta profetizava e o Espírito Santo voltava. E aí João Batista inclusive falava, está chegando aquele que o Espírito vem e fica nele. E Jesus trouxe essa realidade para nós em Pentecostes. E aí depois, na hora de a gente aprender as realidades divinas, é o contrário. Olha só que interessante. O Espírito Santo está em nós. O Espírito Santo nos dá discernimento e sabedoria para que nos leve ao conhecimento do Filho. E o Filho nos apresenta o Pai. Olha que coisa interessante. Deu para entender que é o contrário do que está na Bíblia? Então a nossa experiência de conhecimento da verdade começa pelo Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que conduz ao Filho, e depois o Filho conduz ao Pai. Eu e o Pai somos um, que inclusive foi leitura de uma missa dia desse aí. Deu para entender? Maravilha. Alguma pergunta até agora? Bom, o Espírito Santo está em toda parte. Vamos lá, onde que ele está?
Bem, ele está nas escrituras, né? Ele está no magistério da igreja. Por que ele está nas escrituras? Porque ele inspirou as escrituras. A Bíblia foi escrita em vários séculos. E todos os escritores da Bíblia, daqueles 73 livros, escreveram por inspiração do Espírito Santo. Lembra do tripé? Né? A Sagrada Escritura, a tradição e o magistério. Ele está nos três. Claro, ele não podia ser diferente. Ele é o próprio Deus, né? Ele é Deus em nós, né? Ele está na liturgia sacramental. Então, nos sacramentos, nos 7 sacramentos, que serão os temas das palestras, das últimas aulas do ciclo aqui, que vocês vão se preparando, ele está presente em todos os sacramentos. No magistério, quando a igreja solta um documento, quer ensinar alguma coisa para a gente sobre algo, né? Quer estabelecer um ponto, quer resolver um ponto, é por inspiração do Espírito Santo. Ele está presente na nossa oração. Ele vem falar em nós, porque nossa oração é falha, e ele às vezes fala em nós, inclusive com gemidos inefáveis, inexprimíveis, né? Que é a oração em línguas, que a gente vê muito na renovação carismática. Ele está nos carismas e nos ministérios para a edificação da igreja. Então, quando a gente vê dom de línguas, dom de revelação, dom de profecia, todas essas manifestações do Espírito Santo não são para engrandecimento da pessoa que está ali com o dom, são para a edificação da comunidade. Senão não tem nenhum sentido. Todo dom, todo carisma é para a edificação da igreja. E ele está nos testemunhos dos santos, né? Na vida das pessoas, como ele está na nossa vida. E por isso nós podemos também ser santos, né? Quem aqui é candidato a ser santo, algum dia ser canonizado? Qualquer um de nós pode. Todos, né? nós deveríamos levantar a mão, tá? Todos nós deveríamos. Esse tem que Essa ser é a o hora. desejo do nosso coração. Karina, ó, vê quem está passando na prova aí. Olha lá, ó, levantou isso bem alto, parabéns. Gente, o nosso chamado é a santidade. Sede perfeito como o vosso Pai Celeste é perfeito. Ninguém está falando que é fácil, mas também não é impossível. Porque tanta gente, inclusive do nosso tempo, São João Paulo II morreu ontem. A gente teve a oportunidade de estar a 2 metros dele. É uma pessoa que a gente conheceu. Beato Carlo Acutis, São José Maria Escrivá, são santos dos nossos tempos, inclusive pessoas, casais casados. Não é só padre e freira. Então a santidade é um chamado para todo mundo. De onde vem o Espírito Santo? O Espírito Santo lá antigamente ele era conhecido como o Ruá, R-U-A-H. O que quer dizer Ruá? Ruá quer dizer sopro. Sopro. É aquele sopro divino que infla a narina ali naquela figura bonita, né, do homem feito do barro. Aquele sopro que infla e dá vida. E também anima, né? O Espírito é o que anima. Mas ele também é conhecido como Paráclito, né, como aquele que intercede, aquele advogado. Ele é conhecido como Consolador. Ele também na Bíblia é chamado de Espírito da Verdade, Espírito da Promessa, Espírito da Adoção, Espírito de Cristo, Espírito do Senhor, Espírito de Deus, Espírito de Glória. Então sempre que você ouvir isso, é o mesmo Espírito Santo. Deu para entender? Não é assim, deixa eu decorar quais são os Espíritos. Não, é um Espírito só o Espírito Santo. Ok? E quais são? Eu estou achando que vai até melhor faltar o data show hoje, sabe? Porque é tanto texto. Eu senti ele falando que era show. Não, fica tranquilo. Porque você ia anotar ou ia tirar foto? Aqui, ó, tô tirando, anotando tudo. Então tá bom. Eu mando A para gente vocês. manda para vocês. Apresentação. Sabe por quê? Porque a apresentação de hoje tinha tanto texto e o padre deixou o data show preso lá fora porque vai ter o luau no sábado. Então foi providencial, porque é muito texto, ia ficar maçante, vocês não iam prestar atenção. Hoje eu sei. Eu mando no grupo. Alguns dos símbolos do Espírito Santo. Primeiro símbolo do Espírito Santo, não, o que deve? Não, isso aqui parece cachaça. Parece A água do batismo, né, gente? Né? Então, e vai ter uma coisa muito interessante também. Quando a criança está dentro da barriga da mãe, ela está na água, não está? Aquele líquido ali amniótico que é água. Então, a criança nasce da água. E na hora do batismo, a gente renasce na água também. A gente é batizado no Espírito Santo. Ele é a própria água viva que vem nos fazer renascer para o corpo místico de Cristo. A gente não reza? Venha, água viva. Por isso. Então, os símbolos são muito fortes, gente. Deus é pedagógico, né?
Os símbolos são muito fortes. Outro símbolo do Espírito Santo é o óleo, a unção. E o que quer dizer Cristo? Quem sabe o que quer dizer Cristo? Pode falar. Hã? Não, Cristo quer dizer ungido. Ungido. Então, Cristo, você é o Cristo, ungido de Deus, né? Como disse o apóstolo. Então, quando a gente é ungido com óleo, a gente também está naquele momento passando por como se chama isso? Um sacramental, certo? Dentro do sacramento tem vários sacramentais, o óleo é um dos sacramentais. Qual que é o próximo símbolo do Espírito O Santo? fogo. O que o fogo faz, gente? Qual que é a propriedade do fogo? Tem mais de uma, não precisa achar que você vai falar coisa errada. Ele queima, ilumina, Purifica. aquece, transforma, esquenta, aquece. Exatamente. E o Espírito Santo faz isso na nossa alma. Ele aquece os dias que estão frios. Tem dia que a gente fala, isso não estou num dia bom, né? Parece que o coração está gelado, ele aquece. Ele transforma. Quando a gente fala que ele queima, ele tem a capacidade de transformar alguma coisa em cinza, por exemplo. Ele muda a substância daquela, né? Daquela coisa que é queimada. E o Espírito Santo faz isso na gente. Ele tem a capacidade de mudar a gente. É isso. Aquele pecado, vocês ouviram muito sobre pecado nas 2 últimas aulas, né? É muito fácil pecar, né, gente? É fácil demais. E a gente peca um monte. Aqui não tem ninguém que não peca, né? É muito fácil. Mas ele transforma o nosso coração. Ele vai falar assim, Virgem, esse aqui não, amiga. Ó, vamos, esse não, esse você vai superar. E a gente vai passando pro próximo. Aí passa pro próximo. Aí passa pro próximo, né? Quem sabe um dia a gente não chega no céu desse jeito, né? Porque ele tem essa capacidade de transformar a nossa vida. Inclusive lá em Malaquias 3:3 tem uma passagem que fala, que compara Deus, é um dos últimos livros do Antigo Testamento, compara Deus com o ourives. O que é o ourives? É o cara que trabalha na pedra preciosa para fazer uma joia, né? E aí, tem uma historinha que eu gosto de contar que é o seguinte, já contei essa historinha aqui? Já? Tem uma historinha que eu gosto de contar que é o seguinte, que leram essa passagem que Deus é como ourives. Aí uma senhorinha no grupo de oração falou assim, eu vou pesquisar o que o ourives faz e trago para você semana que vem para a gente entender melhor essa passagem. Aí o pessoal, beleza. Aí ela voltou na semana seguinte emocionada e falou assim, eu descobri que o ourives trabalha com muito carinho na pedra. Aí o pessoal, Deus tem carinho conosco. Eu descobri que o ourives fica bem próximo da pedra. Eu descobri que o ourives pega a pedra e coloca ela no fogo. Olha só o fogo. Olha que interessante. Deus pega a gente e coloca no fogo do Espírito Santo. E Deus vai trabalhar na pedra, Aí todo mundo bateu palma, achou que já tinha acabado. Ela falou, não, a melhor parte vem agora. Sabe como ele sabe que a obra está pronta e que a joia está pronta? É quando ele consegue se ver refletido nela. Olha que coisa bonita. Então, o Espírito Santo vem para resgatar o plano original de Deus na nossa vida. É como se a gente fosse um quadro, uma Mona Lisa pintada maravilhosa no museu, mas o pessoal jogou pedra, jogou terra, rasgou, deixou tudo sujo, e o Espírito Santo vem para resgatar a beleza daquela obra-prima. Porque nós temos um plano original que é muito melhor do que essa vida às vezes rasa que a gente está vivendo longe dele. E o Espírito Santo vem mostrar que o plano é muito maior. Em Pentecostes ele veio como línguas de fogo, né? E derramou dom de línguas, inclusive, né? Então o fogo é muito forte. Inclusive tem uma passagem que fala assim, São Paulo falando para uma comunidade, não apagueis o Espírito. Olha que interessante. Não apagueis o Espírito. Porque ele passou pela comunidade, deixou aquela chama acesa e foi embora. Aí mandou a cartinha, gente, não apaga o Espírito. É o fogo. Também como nuvem e como luz, né? Então, a sombra do Altíssimo, não é assim que o anjo vai falar com Nossa Senhora? A sombra do Altíssimo vai te cobrir, né? Ele vem de outras maneiras, né? E na transfiguração também, Jesus sobe o monte com os 3 discípulos, e durante o momento da transfiguração, o que tinha ali? Uma nuvem espessa. Aquela nuvem é a presença do Espírito Santo. Ele vem como um selo
né, os sacramentos. O sacramento, gente, quando a gente ainda vai falar de sacramentos mais para frente, mas o sacramento é um sinal indelével, é como se fosse um selo. Não tem jeito de tirar, né? Às vezes alguém fala assim, a minha mãe, é um exemplo, né? Pode falar, a minha mãe me batizou pequena, eu não quero mais ser batizada, tira o meu nome do livro do batismo. Você pode até tirar, mas sinto muito, já está batizada, está lá para sempre, não volta atrás. Quais são os 3 sacramentos que são para toda a eternidade? Quem sabe? Falaram batismo, crisma e qual outro? Casamento até que a morte os separe. Estou falando para toda a eternidade. A ordem, A Eucaristia se exatamente. renova, né? Você tem... Uma vez batizado eternamente. Uma vez crismado eternamente. Uma vez ordenado eternamente. O sacerdote é sacerdote no céu. Olha que coisa maravilhosa. Então o selo é um caráter do Espírito Santo. Eu sei que não tem muito a ver com isso, mas a mulher que é feita freira, ela também faz a mulher que é tornada freira, ela também faz um voto de ordem? É diferente. Não, a gente Não vai é. falar isso no dia da palestra, tá? Ele pede uma licença do sacerdócio. É interessante, porque essas pessoas têm os 2 sacramentos. E ele não deixa de ser padre. Ele não deixa de ser padre, mas ele não pode exercer o ministério. Outro símbolo do E Espírito aí, Santo nesse é... caso, a igreja pode dar essa licença para ele, considerando a situação no caso concreto, claro, né? Outro símbolo do Não, se Espírito a igreja der o sacramento do matrimônio, ele não estará em pecado. A igreja deu, né, os 2 sacramentos. Outro símbolo do Espírito Santo é a mão. Jesus cura pela imposição das mãos. Outro símbolo do Espírito Santo é o dedo. O dedo de Deus que expulsa os demônios. E outro símbolo do Espírito Santo é o primeiro que vocês falaram, que é a pomba. Eu deixei por último que vocês falaram primeiro. A pomba, eu falei da transfiguração, em que o Espírito Santo aparece como nuvem. Agora, em qual momento o Espírito Santo aparece como pomba? O pombo do batismo de Jesus, exatamente. Ok? E qual que é uma outra pomba que aparece nas Escrituras? No fim do dilúvio, exatamente. Né? No fim do dilúvio, a pombinha trouxe um ramo para falar que já estava aparecendo terra firme. E não Porque era se ela chega com um ramo, significa que em algum lugar está seco, né? Tem árvore. Então olha só, o Espírito Santo parava sobre as águas na criação, teve o sopro criador que é o Ruá, e o façamos 3 pessoas, tudo eu já falei. Isso aqui você já falou também, né? Deus promete a Abraão, sim, já falamos. Mas vai tudo no... Agora o Espírito durante todas as Escrituras, lá nas leis, que são os primeiros livros do Antigo Testamento, tem as manifestações de Deus. Como eu falei, para quem chegou atrasado, presta atenção nisso. No Antigo Testamento, Deus Pai vai falando e prenunciando o Filho que vem, que é Jesus. No Novo Testamento, o Filho Jesus vai falando e prenunciando o Espírito que vai ser mandado em Pentecostes. E no final da Bíblia, o Espírito Santo é mandado para nós. Na nossa caminhada de fé, de conhecer a verdade, é o contrário. O Espírito Santo em nós nos revela o amor de Jesus e Jesus nos leva ao Pai. Está entendendo a didática de Deus? Então agora a gente vai ver tudo isso. Nas leis, o Espírito Santo ilumina o caminho da promessa de Deus. Lá no reino e no exílio, que foi aquela palestra maravilhosa que a Débora e o Ivan falaram de todo o Antigo Testamento, o povo se esquece das promessas, então vai para o exílio e é preciso uma purificação para que a promessa seja cumprida mais para frente. E aí lá em Isaías 11 tem uma passagem muito linda que eu vou falar. Porque brotará o rebento do tronco de Jessé e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, fortaleza, de conhecimento e temor do Senhor. São os dons do Espírito, são os dons infusos. Isaías 11 já estava profetizando o Pentecostes lá atrás, como vários outros profetas também profetizaram. E São Pedro depois confirma. São Pedro proclama que na manhã de Pentecostes tudo isso se cumpriu. O primeiro Papa, né? A nossa história, a história do povo de Deus é a nossa história, né? Ela não é aleatória, né? A gente vê as coisas se comunicando, as promessas se cumprindo.
E na nossa vida hoje, gente, também é assim. As promessas que Deus nos faz, Ele vai cumprir. Eu não sei o que você está... Não sei por que me dá vontade de falar isso aqui agora. Eu não sei o que você está passando na sua vida. Se Ele te fez uma promessa, Ele vai cumprir. A gente tem que grudar no Espírito Santo para poder entender, para poder estar atento, para poder estar com um olhar, né? Para ver, para enxergar, para não estar cego. Ele vai fazer. E o Espírito Santo, então, estava presente, como a gente já falou para vocês, no Antigo Testamento todo, e agora nós chegamos no Novo Testamento. O Novo Testamento começa antes do nascimento de Jesus, com alguns acontecimentos anteriores. Então, Maria fica grávida e vai visitar quem? Sua prima Isabel, que também estava grávida, 3 meses a mais de gravidez. Isabel estava grávida de quem? João Batista. João Batista reconhece Jesus. Isso só pode ser pela ação do Espírito Santo. Então João Batista também já estava cheio do Espírito Santo desde o ventre. E ele reconhece, estremece. E Isabel fala: que honra receber a mãe do meu Salvador, porque a criança estremeceu no meu ventre. Então João Batista reconhece, depois ele vai anunciar o batismo de conversão. Mas ele vai falando que vai chegar aquele a quem eu não sou digno nem de desamarrar as sandálias. Ele vai batizar realmente na água viva, certo? Depois, onde mais que o Espírito Santo aparece? Em Jesus. Toda a obra de Jesus é feita conjuntamente com o Espírito Santo. E interessante que antes de Jesus começar a sua vida pública, lá pelos 30 anos, ele vai para o deserto, fica 40 dias em retiro, passa pelas tentações, e ele passa por um momento de muita provação, e ele pede a força do alto, ele clama ao Pai, e é revigorado pelo Espírito, como se Jesus pudesse, até meio heresia falar isso, né? Jesus com a força revigorada, porque ele já é pleno do Espírito Santo, mas até ele buscou essa força. Quem somos nós para não orarmos? Porque ele era 100% homem e 100% Deus, não é isso? Mas Jesus vai revelando o Espírito Santo aos poucos. Se ele falasse tudo de uma vez só, as pessoas não iam entender. Então só quando vai chegando a hora da paixão é que ele começa a dar uma pincelada de que o Espírito Santo virá, e ele é que vai fazer que vocês sejam fortes, destemidos, e vocês serão minhas testemunhas até os confins de toda a terra. E ele fala: eu vou mandar e vocês vão fazer coisas maiores do que as coisas que eu faço, né? E de fato os apóstolos fizeram coisas extraordinárias, milagres extraordinários, né? Então, Jesus o tempo inteiro avisa, né? Olha, vai vir, olha, vai vir. E depois que Jesus voltou para o céu, gente, depois de Pentecostes, a gente ainda está nesse tempo. É o tempo do vai vir, é hoje, é amanhã. Quem aqui gosta de vir à missa de cura do Padre Anderson? A Karina eu sei que sempre vem, né? Então, assim, é nos dias de hoje também. A Bíblia costuma falar que se o Atos dos Apóstolos, que é aquele livro lindo, continuasse sendo escrito, lá ia estar escrito no capítulo 18.325.000, que hoje eles estavam reunidos no salão da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro para aprender sobre o Espírito Santo. Entendeu? O povo de Deus continua caminhando. E todos nós aqui somos continuidade da mesma história. A gente tem que se colocar nessa história. A gente não pode ver como se fosse uma coisa desconectada, que aconteceu e ficou para trás, e ler como um livro histórico somente. Também é histórico, mas é a nossa história. Uma das músicas mais fortes que teve que foi tocada nesse retiro fala o seguinte: você não me tirou do Egito para que eu morresse de fome. Como é que eu canto isso? Você não me... Que Egito? Eu nunca fui no Egito. Você não me tirou do Egito? Não, o povo de Deus somos nós. E nós não fomos tirados do Egito para a Terra Santa em Israel. Então, é a gente se apropriar da promessa, se apropriar dessa história. E aí, o que Jesus faz, né? Ele transforma, não sei se é a melhor palavra, mas pelo envio do Espírito Santo, ele nos transforma em testemunhas dele. E o que ele faz, eu não vou dar spoiler da próxima palestra, da próxima aula, sem ser essa próxima outra ainda, sobre igreja. Mas o que ele faz é dizer assim: olha, agora está com vocês. Eu estava aqui com o Espírito Santo, eu enviei o Espírito Santo, agora está com vocês a missão.
Ele coloca nas nossas mãos. E ele nos deixa sozinhos com essa missão? Não, Ele não nos deixa sozinhos. Ele nos deixa com o Espírito Santo, com as graças, com os dons, com um monte de ferramentas, de habilidades. Eu estou falando essas palavras, não são as melhores, mas é porque essas a gente conhece muito bem o significado, né? Ele nos deixou com tudo isso para que a gente possa seguir a nossa vida e cumprir a nossa missão. E a nossa missão agora é seguir a missão de Jesus. Em Pentecostes, a Santíssima Trindade foi finalmente revelada de forma plena para a humanidade. E aí a gente pode ter um entendimento do Deus que é uno e trino. E dali para cá, agora a missão está conosco. Nós somos o corpo cuja cabeça é Cristo. A igreja com o I maiúsculo somos nós. Cada um aqui é um membro. E quem leva a energia vital, como se fosse o sangue correndo aqui nesse corpo, é o próprio Espírito Santo de Deus. E a gente tem os dons do Espírito Santo. Então, olha só que interessante, dons infusos. Nós temos 2 tipos de dons. Antes de você falar quais são, explica aqui cada um. Os dons infusos estão lá em Isaías, são os dons que nós recebemos no batismo para a nossa santificação. Então são eles: sabedoria, entendimento ou inteligência. Quem estava querendo data show agora pira, né? Depois a gente passa, fica tranquilo. Sabedoria, entendimento ou inteligência, conselho ou prudência, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. Tudo isso é para a nossa santificação, né? Isso tem uma relação muito grande com o que está lá em Gálatas 5 também, que é fruto do Espírito. Está aqui também na frente o fruto do Espírito, né? Então, esses dons são as nossas, como se fossem as nossas armas. A gente tem força porque o Espírito Santo nos dá esses dons. O que é dom? Dom é um presente. Dom é algo que a gente recebe de graça, não por nosso merecimento, mas por graça divina. Não que a gente fizesse por merecer, mas a gente recebe então sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. Esse temor tem que ser visto não como medo, mas como respeito. Deu para entender? Muitas coisas são às vezes difíceis na tradução. Esse temor de Deus é realmente colocá-lo sobre tudo e sobre todos, amar a Deus sobre todas as coisas. E aí tem os dons efusos, que na verdade muita gente conhece como dons carismáticos. A gente recebe na efusão do Espírito Santo. Isso aqui não estava no tema da pregação de hoje, mas a gente resolveu trazer porque é dúvida de muita gente, tá? Então esses dons efusos já são dons que aparecem no Novo Testamento. Nas primeiras comunidades cristãs era muito comum a manifestação dos dons efusos, e a gente tem visto desde a década de 60, desde a renovação carismática católica começar a pegar fogo. Agora pegar fogo tem mais sentido, depois a gente explicou que fogo é o Espírito. É muito mais comum a manifestação dos dons efusos, como eu disse alguns minutos atrás, para a santificação da comunidade. Nós podemos receber os dons efusos durante uma efusão, né? Um momento de uma oração em que tem uma efusão do Espírito Santo, mas nós podemos pedir isso no nosso dia a dia, né? A gente pode pedir isso em qualquer lugar e a gente pode receber também em qualquer lugar. E o menor deles é o dom de línguas. Tem muita gente que fica assim, impressionada, o pessoal rezando em dom, com palavras Inefáveis. Não são palavras, na verdade, com sons inefáveis. O que quer dizer inefável? Inefável é inexprimível, que não dá para exprimir, não dá para escrever. Então, na verdade, esse é o menor dos dons. Tem vários outros: interpretação das línguas, profecia, fé, cura, milagre, sabedoria, palavra de ciência, discernimento dos espíritos. Tudo isso, se você quiser anotar, as duas passagens, anota aí. Romanos 12, de 4 a 8. Romanos 12, de 4 a 8. São 3 capítulos? Porque ele vai falando ao longo desses capítulos. E a primeira carta aos Coríntios. Primeiras cartas aos Coríntios, você pode ler 3 capítulos inteiros, capítulos 12, 13 e 14. Ele vai falar só sobre dons, São Paulo, nesses capítulos dessa carta. Inclusive a primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Oi, pode falar. São manifestações mais visíveis, como é que se diz? São manifestações em comunidade do Espírito Santo agindo de uma forma mais visível.
Então, por exemplo, oração em línguas. Se você vier aqui na missa de cura, na terça-feira agora, né? Ou segunda-feira, você vai ver muitas pessoas orando em línguas. O padre Anderson, na missa de 19 horas no domingo, teve uma grande oração. Ele chamou a gente para orar em línguas. Aqui é muito comum, em qualquer horário acontecer. As outras manifestações, por exemplo, às vezes o padre tem uma palavra de ciência, ele tem uma exortação específica para alguma pessoa, uma revelação, alguma coisa que vai acontecer, a pessoa tem que tomar cuidado, uma profecia, e ele fala aquilo no microfone. Dom de cura, uma pessoa que recebeu a imposição das mãos do padre ou dos servos, e aquela dor que ela estava sentindo passou, certo? Interpretação das línguas, uma pessoa ora em línguas e a outra do lado interpreta, fala em português o que quer dizer aquilo que aquela pessoa falou. Discernimento dos espíritos. Eu pedi uma vez o dom de discernimento dos espíritos numa ocasião específica. Eu estava numa missa em outro país e era uma missa que começou a ficar muito diferente do que eu estava acostumado, porque era da renovação. Era da renovação carismática, era católica. O padre levantou o ostensório e começou a dar gargalhada, e as freguinhas começaram a rodopiar. Eu falei, meu Deus, isso aqui está parecendo um filme, que coisa diferente, será que isso aqui é católico mesmo? Eu ajoelhei e pedi o dom do discernimento dos espíritos. Naquele momento que eu pedi o dom, porque o discernimento dos espíritos é justamente você entender o que é de Deus e o que não é. Naquele momento, exatamente um segundo depois, me deu uma paz absurda, e Deus me falou com tranquilidade no coração: lá onde você vive, eu preciso de uma forma de manifestação do Espírito Santo, porque aquele povo precisa daquela forma. Aqui, 10 mil quilômetros da sua casa, é essa outra forma que eu preciso. Então, há diversidade de dons, mas um só é o Espírito. E eu entendi que para aquela comunidade era daquele jeito. Foi uma missa que me chocou, mas que depois eu fiquei em paz. Entendeu? Segura um pouquinho aqui. Qual que é a grande diferença, né? Que um serve para a gente mesmo, eu já falei, a gente perdeu essa graça, recupera pelo batismo, mas a gente tem que conservar essa graça conosco, né? E os dons nos ajudam. Então, o dom, vamos voltar um pouquinho, só para eu lembrar, eu sei que não é a sua dúvida, mas é só para eu recapitular meu raciocínio. O entendimento. Às vezes, gente, a gente tem que tomar decisões na nossa vida. Alguém aqui já tomou uma decisão muito errada? Quem nunca tomou uma decisão errada? Não é? Eu também já. Quem nunca? Que se arrependeu durante anos, que teve que pagar a conta durante muito tempo. Ou que está pagando ainda. Ou que está pagando ainda. Então, assim, isso a gente tem que pedir o dom do conselho. O dom do conselho serve para o outro? Serve, mas serve para a gente mesmo também. O dom do conselho é que traz prudência. Nessa situação, é o da prudência. Nessa situação, qual é a melhor decisão? Se a gente pensa sozinho, com a nossa cabeça humana ilimitada, a gente no nosso trabalho, nos nossos negócios, no nosso emprego, na nossa casa, com os nossos filhos, a gente tem uma visão muito limitada da vida, né? Agora, se a gente pede a ajuda do Espírito Santo e pede o dom, fica mais fácil tomar decisões. Então, são sempre coisas na nossa vida, né? A ciência, o que é a ciência? A ciência não é saber manejar um microscópio, né? Isso a gente não sabe, eu não sei. Quem estuda sabe, né? Mas a ciência é saber o que é a verdade, é buscar a verdade. E olha que coisa louca, a gente hoje, nesse mundo de hoje em dia, no mundo, a gente vive uma dúvida: será que a ciência ela desmente a fé, né? Como se fé e ciência fossem coisas muito opostas, e na verdade não. O que a gente observa é exatamente o contrário. Deus escreveu textos, né, por inspiração do Espírito Santo, foram escritos textos há milhares e milhares de anos atrás, porque era a maneira das pessoas entenderem. Mas a ciência hoje vem e corrobora o que estava escrito, ela não desmente o que estava escrito de um outro jeito, mas ela corrobora, né? A criação mesmo é um exemplo, né? A ordem dos fatos, a ordem como as coisas aconteceram, é exatamente como a ciência diz que as coisas aconteceram. E o livro foi escrito quando? De Gênesis, né? Então, esses dons são sempre pra gente. Pode ser. O dom da fortaleza a gente tem que pedir sempre também, que é para conseguir caminhar
nos momentos difíceis. Eu lembro que quando a gente perdeu nosso filho, faltando 4 dias para o parto, a Vivi foi fazer uma cesárea e estava aquele momento, a gente já tinha tido a notícia poucos minutos antes, e assim, estava um momento de muita dor. Eu fui entrar naquela sala de cirurgia, e aí tem a antessala que os pais colocam touca, pantufa. Na hora que eu estava entrando naquela antessala, veio vindo um pai do bloco cirúrgico, todo felizão, falando: e aí, vai lá, vai dar tudo certo, vai ser o primeiro filho. E eu, sabendo que eu estava ali para a gente ver o nosso filho morto, com 3,5 kg. Só com o dom da fortaleza a gente consegue passar. Naquele momento a gente estava pedindo o dom da fortaleza, eu segurei, não chorei, dei um sorriso e falei: e é isso aí, porque eu não queria tirar a alegria daquele cara, sabe? E aí a gente vai caminhando, a gente vai entendendo que tantas outras pessoas tiveram dores também, ninguém tem dor escrita na testa, e estão seguindo a vida. E naquele momento a gente conseguiu ver dores maiores que a nossa, porque na mesma época tinha tido um menino que tinha sido, um carro tinha sido roubado no Rio de Janeiro, e o menino tinha sido arrastado pelo cinto de segurança e morreu esfolado no asfalto. Naquele momento eu comecei a entregar. Naquela semana eu falei assim: meu Deus, a minha dor é enorme, mas imagina a dor dessa mãe. A gente começa a ficar dócil à dor do outro, porque a gente tem o dom da fortaleza, e a gente começa a realmente entender que a nossa caminhada aqui nessa terra é isso mesmo. A gente vai voltar ao pó, mas a gente tem que se santificar. Nós temos que nos santificar, nós temos que buscar o céu. Vai ter uma palestra sobre o céu, vai ter uma aula sobre o céu, não perca, não chegue atrasado, porque esse é o nosso alvo. Se tem um lugar que a gente está caminhando, se tem algum lugar para onde a gente está indo, se tem um lugar para onde a gente está atirando a flecha, é o céu. É esse o nosso objetivo. Não, segura aí um pouquinho. E o dom da fortaleza, foi ótima a sua pergunta, porque a gente precisava explorar um pouquinho mais eles, né? Muito obrigada. O dom da fortaleza, ele é muito usado para a gente resistir ao nosso pecado. Eu não sei qual é o seu pecado, tá? Pensa aí na sua cabeça, os seus. Eu estou pensando aqui nos meus, que não são poucos. Mal consigo dar conta dos meus, imagina dos outros, né? Mas ele é o que vai te falar: Vivian, você é mais forte que isso, você tem que conseguir. Você é mais forte que isso, você já sabe que não é bom. Você já sabe que não vai te levar para crescer, para frente, né? Você sabe que prejudica alguma coisa, vai prejudicar de alguma maneira a sua família. Então, os pequenos pecados, não precisa, sabe? Tem os grandes e tem os pequenos, né? Ou às vezes as preguiças que a gente tem, né? Eu comecei a malhar, tem 2 meses que eu estou malhando, estou firme e forte, né? Mas assim, olha, tem hora que não estou afim, né? Mas eu tenho que ser mais forte que a minha preguiça, né? Aí cada um usa a sua estratégia. Eu penso no verão, né? Mas tem gente que pensa na saúde, tem gente que pensa na velhice. Eu só penso no verão, né? Para casar, né? Então não importa por quê, mas a gente tem que ter esse dom, a gente tem que pedir por esse dom, porque pecar é muito fácil, gente. O pecado, ele não vem como uma coisa feia. O demônio, vocês acham que o demônio, quando aparece perto da gente, ele vem com uma cara assustadora? Não, ele vem sedutor, ele vem lindo pra caramba, ele vem com vontade de estar perto. Quem já viu aquele filme O Advogado do Diabo? Assistam, é um filme que já deve ter mais de 20 anos, mas é muito bom, porque mostra justamente isso, que o demônio, ele age na sutileza, ele age na vaidade, ele age nas coisas gostosas, né? Tem aquela historinha do muro que eu já contei, não vou contar de novo. Não, fica aí, porque essa é a pergunta dela, né? Então, os dons efusos, eles servem para a comunidade. Então, por exemplo, a gente está aqui num momento de oração. De repente, alguém começa a rezar, xalá, xalá, enfim, línguas, ninguém entende o que é, entendeu? Aquilo serve para a comunidade, por quê? Vivian, ninguém está entendendo nada. Não, pode ser que tenha aqui alguém que interprete. E aquilo é o próprio Espírito Santo rezando. No momento de oração, é claro que aquilo é aproveitado no momento de oração por todos que estão presentes. O dom da profecia. Quantas vezes, gente, as pessoas estão desanimadas no meio de uma oração, ou estão até animadas, estão pedindo uma palavra para Deus, pedindo uma resposta, né? Enfim, e vem alguém e faz uma profecia e fala:
assim assado, é com você que Deus está falando. Entende o que é o serviço? Então sempre esses dons vão ser para o serviço. É para a cura do outro, é para realizar um milagre na vida do outro, é sempre pelo serviço. É uma dúvida que eu tenho, gente, mas eu já vi muitas missas de libertação. E presenciei familiar com alguém, o que vocês fazem com isso? Aconteceu o que com eles? O repouso do Senhor. O repouso do Espírito Santo, exatamente. Isso é muito bom também. Não tem nada de estranho. O repouso do Espírito Santo é uma forma da pessoa se entregar totalmente à ação do Espírito Santo, certo? Ela está realmente desarmada. E quando a pessoa realmente repousa no Espírito Santo, às vezes ela cai de uma forma esquisita, mas não se machuca. É claro que a gente tem o cuidado dos servos de segurarem, de cobrir, mas é uma outra forma do Espírito Santo se manifestar. E essa pergunta é super interessante, porque às vezes a gente vê as manifestações acontecendo, vê pessoas chorando, né? E a gente não sente nada daquilo. E fica assim, tem alguma coisa errada. Ale, estou no lugar errado, não consigo sentir. Por que só eu não choro? Meu coração não está palpitando. Gente, não necessariamente isso tem que ter uma emoção diferente, sabe? A gente está aqui falando de uma espiritualidade da renovação e não é todo mundo que vai repousar. Tem gente que toda missa tá lá no chão, né? A pessoa tá lá, tá em alfa, tá com o Espírito Santo, uma conexão, entendeu? Mas tem gente que nunca vai acontecer isso com ela. Não significa que ela rezou menos, que ela tenha menos unção, que ela tenha menos interação com Deus, né? Não, as emoções elas não são o que determina a espiritualidade. O que determina a nossa espiritualidade é a prática religiosa, são os sacramentos, é a nossa fidelidade, é isso que determina a nossa prática religiosa, ok? E a riqueza da Igreja Católica está na diversidade das manifestações do Espírito Santo, na diversidade dos tipos de espiritualidade da celebração. Então a gente está aqui numa missa segunda-feira à noite toda renovada, aí a gente vai numa missa super tradicional em outra paróquia, o Espírito Santo está agindo da mesma forma. É o mesmo Espírito Santo. A transubstanciação, o milagre eucarístico, tudo está acontecendo da mesma forma, tá? Não tem como a gente medir com o que a gente está vendo, de forma alguma. Depois anota aí, Gálatas 5. Gálatas 5, carta aos Gálatas, capítulo 5. Essa carta foi lida numa missa dia desses. Começa falando das obras da carne. As obras da carne são a fornicação, são não sei o que, a mentira, não sei o que. Mas depois fala, mas o fruto do Espírito é pá. Aí é isso que eu vou ler agora. Inclusive uma vez eu estava na palestra com o Padre Léo, já tem 30 anos isso, faz tempo. O Padre Léo, ele era muito debochado. Aí ele falou assim, se aí na sua Bíblia está escrito frutos, risco S. A tradução certa é fruto. Se não me engano, a Bíblia Ave Maria está escrito fruto. Porque ele falou assim, porque o Espírito Santo não dá miséria. Quando ele dá uma coisa, ele dá todas. Então qual que é o fruto do Espírito Santo? Ele te dá caridade, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e autodomínio. Esse é o fruto do Espírito Santo na nossa vida. Isso é o que nós conseguimos caminhando com Ele. E a gente tem que pedir. Sabia que fé também é um dom que a gente tem que pedir? Então a gente tem que pedir, não tenho fé, peça. Às vezes está faltando pedir. É só isso, peça o Espírito Santo. Mas já sou batizado. Beleza, então peça o Espírito Santo transbordante, porque a gente precisa da graça atual. O que é a graça atual? A graça atual é aquela força que o Espírito Santo vai dar hoje para a sua batalha de hoje. Você foi batizado tem 20, 30 anos. Você não tinha esse boleto para pagar 30 anos atrás. Você não tinha essa dor amorosa 30 anos atrás. Você não tinha essa perda na sua família 30 anos atrás. Você não tinha essa carteira de trabalho sem emprego 30 anos atrás. Você precisa para a dor de hoje uma graça atual. É por isso que a gente tem que clamar o Espírito Santo. E para as coisas boas também. Não só para as coisas ruins, para as coisas boas, para a gente ser o melhor cristão, para a gente ser mais piedoso, para a gente ajudar mais no serviço, para a gente ajudar mais o irmão, para a gente levantar a mão para poder ajudar aqui na paróquia que está precisando. Para tudo isso a gente precisa da graça atual. E Ele vai distribuir isso para a gente, né? Ele dá tudo, o que falou bem, Ele não tem miséria, Ele dá tudo. Mas a gente vai precisando ao longo da nossa vida mais de autodomínio,
mais de paciência, mais de bondade, vai dependendo das situações, né? O importante é saber que a gente não está sozinho. E aí a gente termina falando da igreja. A missão de Cristo e do Espírito se completa na igreja, ok? A igreja tem que buscar o Cristo. O Espírito vem na nossa fraqueza porque nós não sabemos o que pedir. Então Ele vem até nós e nos ajuda a rezar, ok? E é pelos sacramentos que o próprio Cristo comunica o Espírito Santo ao seu povo, à sua igreja. Então os sacramentos são a forma de comunicação do Espírito, e os sacramentos são as últimas aulas que nós vamos ter no ciclo aqui para preparação para a Crisma, tá bom? Então nós já estamos fechando um pouquinho essa aula de hoje. Eu queria fazer uma... Tá certo? Só tem duas. Pode ir. E eu queria falar um pouquinho para vocês sobre essa graça, né? O Espírito Santo nos dá essa graça santificante, que é a graça que nos une a Deus e é a graça que o pecado mortal nos tira. E a gente tem alguns desafios com essa graça. O primeiro desafio é conservar. Uma vez que a gente recebeu, a gente tem que conservar ela conosco. Mas a gente vai perder. A gente infelizmente vai pecar, né? E algumas vezes nossos pecados são pecados mortais. O Ivan e a Débora explicaram isso já pra gente em 2 aulas atrás. E esse pecado mortal, ele afasta de verdade a gente de Deus. Ele retira essa graça. Então a gente tem que aprender a recuperar a graça. E depois a gente tem que aprender a aumentar a graça. Por quê? Porque a gente vai tendo mais, eu li uma palavra que é a acuidade. Hoje, por coincidência, no trabalho, alguém me falou, Vivian, o que é a acuidade, né? E aí eu estava com isso fresco, porque eu tinha na palestra, na aula pronta, né? A gente vai tendo esse olhar treinado que eu falei para vocês mais cedo, né? Quando a gente está cheio de graça, quando o Espírito Santo está pleno na nossa vida, a gente vai percebendo as coisas de uma forma mais fácil. Né? A gente vai enxergando, a gente vai tendo mais discernimento do que é certo e do que é errado. A gente vai percebendo o olhar de malandragem chegando perto da gente. A gente não se deixa mais enganar. Por quê? Porque a gente está mais perto da verdade. É como se nosso olhar não estivesse destampado, né? Mas a gente tem que pedir por isso. E o que é essa graça então, Vivian? Aí eu trouxe uma definição para vocês. A graça é um dom de Deus, mas não é qualquer dom, né? Ele é um dom sobrenatural. Por exemplo, todos nós temos o dom de falar, não temos? Faz parte da nossa natureza humana. A graça é um dom que é sobrenatural, não faz parte. Eu não tenho direito porque eu sou um ser humano. Entendem? Ele de verdade é além da natureza humana. É interior. Ele vai se mover dentro da gente, não é fora da gente. É dentro da gente que a mágica acontece. Que nos é concedido pelos méritos de Jesus Cristo para a nossa salvação. Aí por isso a gente falou também dos dons, né? E aí eu queria que a gente pensasse um pouquinho na história de Nicodemos. Vocês conhecem a história de Nicodemos? Sim ou não? Você consegue achar, Gui? Eu não lembro agora qual que é o livro. Enfim, eu vou contar, porque a gente está com o tempo curto. Nicodemos era uma pessoa sabida, inteligente. Ele sabia quem era Jesus. E ele chegou um dia, à noite, para Jesus. Eu ouvi essa palestra no EJC. O jovem que estava aqui no EJC não acha ruim, eu roubei da irmã Thalita essa história. Ele chegou um dia à noite para Jesus e foi falar para Jesus, né? Falou assim: olha, Jesus, eu sei que você vem de Deus, porque quem não vem de Deus não pode fazer as coisas que você faz, né? Mas o que eu preciso fazer? Nicodemos estava numa situação, ele foi escondido, ele foi à noite. Por quê? Porque as pessoas tinham medo de ir ter com Jesus, tinham vergonha de ir ter com Jesus, porque elas eram muito julgadas, né? Então ele estava numa situação na vida dele, que ele estava assim, no mundo, lá um pé no farisaísmo e um pé com Jesus, né? Ele estava ali em cima do muro, e ele foi lá ter com Jesus. Então Nicodemos sabia a teoria, ele tinha o conhecimento. E aí Jesus falou com ele assim, que ele precisava nascer de novo. Aí Nicodemos pirou, né? O cara é um cara inteligente, é um cara letrado, né? Ele entendia das coisas.
nascer de novo? Como que eu vou nascer de novo? Não existe nascer de novo, né? Eu vou voltar para a barriga da minha mãe, né? E Jesus vai falar com ele assim, não, você tem que nascer do Espírito. E aí Jesus vai falar muitas coisas sobre o que é nascer do Espírito. E lá no final do texto, Jesus fala sobre procurar a verdade. O que eu quero trazer isso para? O que eu quero trazer para a gente hoje em relação a Nicodemos? Às vezes nós somos Nicodemos. A gente sabe as coisas, elas estão na nossa cabeça organizadas. A gente sabe de alguma maneira o que é certo e o que é errado, mesmo que a gente não consiga entender muito, mesmo que a gente não consiga concordar muito, e faz muito sentido, né? Lembra que eu falei desde o início, a nossa cabeça não pode caber Deus dentro da nossa cabeça, né? Ele é maior, né, do que a nossa. Então faz muito sentido a gente ainda não entender. Mas eu tenho certeza que até hoje muitas coisas que vocês não entendiam, agora vocês entendem. Estou falando alguma besteira? Então é possível. Aquilo que vocês ainda não entendem, é possível que vocês passem a entender daqui a um tempo, ok? E ele fala de buscar a verdade, de escolher o bem. E hoje a gente está num mundo em que a verdade é muito relativizada. O demônio antigamente, ele usava coisas ruins, né? Mas agora ele vem até nós com palavras de amor. Ele destrói famílias alegando amor. Ele mata crianças no ventre das mães alegando amor, né? Ele faz muitas coisas na nossa vida e a gente acha que a gente só está buscando amor. Então a gente tem que buscar, gente, a verdade. E é isso que Jesus pede para Nicodemos, que ele pede, que lá no fundo ele busque a verdade e que ele faça uma escolha, porque ele estava ali com o pé no farisaísmo e com o pé perto de Jesus. E ele fala, faça uma escolha. E quando a gente escolhe uma coisa, uma vez eu vi o Jô Soares falando do filho dele, que tinha uma questão qualquer de saúde, não me lembro qual era, e inclusive já são os dois falecidos. E o Jô Soares falou assim, o Rafinha foi comprar alguma coisa e ele falou, se eu tiver que escolher, eu prefiro não escolher. Porque escolher sempre é perder. E é verdade. Escolher, toda escolha envolve uma renúncia. Quando eu escolhi o Gui, eu escolhi nunca mais escolher todos os outros homens disponíveis 4 bilhões na Terra. Mas não é verdade? É verdade. Se a gente escolhe uma coisa, a gente não escolhe outras. E isso faz parte da nossa vida, não é só da vida do adulto. Isso a gente tem que ensinar para as nossas crianças. E às vezes, a não ser Santa Teresa que falava, eu não quero escolher, eu escolho tudo, mas é porque lá ela estava com cardápio só de graças, né? Por isso que ela podia falar isso. Mas hoje a gente está no mundo em que as pessoas têm dificuldade de escolher, em que as pessoas têm dificuldade de definir, de se definir, de saber o que é verdade, de saber o que é. É sempre o que eu gostaria que fosse, o que eu penso que pode ser, e fica uma viajação que não tem fim. E a gente vê muita neurose, a gente vê muita... Eu sou advogada, não sou da área de saúde, mas a gente vê muitos problemas surgindo disso. Então, vamos pedir para o Espírito Santo, no dia de hoje, essa graça, dele revelar para a gente a verdade. E a verdade não é relativa, a verdade é uma pessoa, e essa pessoa tem nome, é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A tentação do mundo de hoje é relativizar essa verdade. A minha verdade, a sua verdade, a verdade está no meio do caminho, não, é uma verdade. Vamos ficar de pé um pouquinho? Gui vai tocar uma música, se você puder fechar os olhos, colocar a mão no coração, mas se você não se sentir também, faz da forma como for melhor, assim só é melhor para você se concentrar na oração. Vamos transformar essa música numa oração. Senhor, hoje eu me rendo. Eu reconheço que nada eu posso fazer sem ti.
Eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor, dá-me um coração semelhante ao teu, enche-me de ti até transbordar. Somos filhos de Deus, Eis-me aqui, Senhor, dá-me um coração semelhante ao teu, enche-me de ti até transbordar. Agradeça a Deus por esse momento, agradeça a Deus por muita gente que nesse dia, pela primeira vez, levantou o braço. Pela primeira vez, falou uma oração em voz alta. Muito obrigado, Jesus, por corações que são libertos. Muito obrigado, Senhor. Que é o seu poder que nos limite, Senhor Jesus. Muito obrigada, Senhor Jesus. Só um minutinho. Ô, Karina, são 9h15. Você quer fazer partilha antes do seu recado? Ou é o recado agora? Então tá, nós temos 10 minutos de partilha, tá bom? E depois nós vamos ter recados da Karina. Vamos lá, grupinho.